Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é, em hebraico, korban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados amigos aqui presentes, prezada irmã Luísa, neste dia tanto especial da sua vida, lembrando o dia da consagração a Deus na vida religiosa, como nós queremos aprender direito a palavra de Deus e os valores verdadeiros, não cobertos por uma máscara, mas autênticos valores que nos ajudam a crescer na vida cristã. Deus não cansa de ensinar. E hoje, dia 11 de fevereiro, notamos que também a Mãe de Deus não cansa de ensinar. Lembramos hoje 162 anos da primeira de 18 aparições de Nossa Senhora na pequena cidade de Lourdes, no sul da França, nos Montes Pirineus, que dividem a França da Espanha. Era uma quinta-feira, lá pelo meio-dia, calculando as 4 horas de fuso horário, nesta hora aqui que nós estamos celebrando, que Nossa Senhora apareceu a uma garota de 14 anos que não tinha nenhum título de estudo, família muito pobre, inclusive vivia de empréstimo. A prefeitura deu uma cela da cadeia de Lourdes, chamada em francês Cachotte. E esta menina, Bernadette,
todos os dias ia à procura de alguns ramos secos para esquentar um pouquinho a casa. E apesar do frio intenso, estamos nos Montes Pirineus e estamos em inverno, geralmente a temperatura é debaixo de zero neste momento, ela foi buscar um pouco de lenha para sustentar a sua família. E foi aí que Nossa Senhora lhe aparece, uma visão extraordinária, e o primeiro gesto dela foi de ajoelhar-se, puxar a reza do terço, mas tamanha era a emoção que não conseguiu nem fazer o sinal da cruz. Olha só. Depois voltou para casa e com o desejo de voltar no dia seguinte. No dia seguinte não aconteceu nada, mas 3 dias depois, no dia 14, começou Nossa Senhora a falar e disse para Bernadette: eu quero que você volte aqui neste lugar mais 15 vezes. E a cada aparição, Nossa Senhora deixou uma mensagem. Não queria identificar-se. E as vozes começavam a circular lá em Lourdes, as pessoas aumentavam, enfrentando aquele rigoroso frio. Ao lado, na gruta fica até hoje, bem ao lado do rio Gave, né, enfrentando até a água bem geladinha, né, para poder chegar perto da gruta, mas ninguém via Nossa Senhora. Só que começavam a acontecer fenômenos muito bonitos e belos. Por exemplo, a um certo ponto, Nossa Senhora disse para Bernadette: vai a lavar-te. Ela estava ao lado do rio. A menina que estava ajoelhada se levantou para ir no rio, para lavar-se. Disse: não, falou Nossa Senhora, não com aquela água do rio. Entra aqui na gruta. Mas não tinha nenhuma água. E no ângulo da gruta, ela começou a escavar com as mãos e logo apareceu água. Uma água que até hoje é verdadeiramente milagrosa, entre aspas. A igreja aprovou até hoje 70 milagres autênticos acontecidos em Lourdes, e todos graças à água desta água misteriosa e milagrosa que brotou espontânea daquela gruta. Não é por acaso que hoje é o Dia Internacional do Doente, porque Nossa Senhora, como Jesus também, tem uma preferência especial para as pessoas que não estão bem, seja fisicamente como também espiritualmente. Nossa Senhora estimulou Bernadette a fazer até penitência pela conversão dos pecadores. As graças começavam a acontecer. Uma mulher com o seu menino de 3 aninhos, que nasceu cego, chegou lá na gruta e viu esta água sair da gruta e teve fé. Se abaixou, pegou um pouco de água, passou nos olhos do seu menino, de repente a criança recuperou a vista. Pessoas que se pediam de converter-se, procuravam pelo sacerdote, mas o bispo da diocese estava muito preocupado porque o número de fiéis aumentava cada vez mais e queria saber de qualquer maneira quem era esta mulher. O padre da cidade de Lourdes chegou a dar também um pouco de água benta para a menina, e dizendo o seguinte: olha, faz algumas aspersões para esta senhora. Se é a Nossa Senhora ou alguém que vem do céu, vai ficar aí. Se for o demônio, vai embora na hora. E a menina obedeceu. E Nossa Senhora respondeu somente com um sorriso. Outro dia, o padre, ainda insistindo, deu até um bilhete. Manda esta senhora botar o seu nome, faça um autógrafo. E Nossa Senhora respondeu que não precisava fazer isso. Mas depois de tanta insistência, são palavras não do Padre Guido, mas de Santa Bernadette Soubirous, a menina que viu, que hoje é santa. Ela escreveu o seguinte: depois de tanta insistência, um dia Nossa Senhora juntou as mãos, olhou para o céu, esboçou um sorriso e disse para a menina: vai bater na porta da casa do padre e diga-lhe
estamos na França, Gesù, l'Immaculée Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. A menina Bernadette tinha QI, digamos assim, não dos melhores. Nunca tinha ouvido estas palavras e, portanto, ela saiu da gruta repetindo a voz alta para não perder estas palavras. Passou no meio do povo, estimado em 1.500 pessoas, gritando a toda hora, Gesù, Immaculée Conceição, Gesù, Immaculée Conceição, Gesù, Immaculée, até que chegou na porta da casa do padre. Bateu e disse, olha, padre, que aquela mulher que me aparece mandou dizer para o senhor que é a Imaculada Conceição. O padre ficou branco pela emoção. Logo perguntou para a menina, mas você sabe o que está dizendo? Ele nunca tinha ouvido estas palavras, só que o padre sabia muito bem, porque 4 anos antes, no ano 1854, o saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX havia proclamado como dogma de fé, verdade de fé, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isto é, Nossa Senhora, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo dela se formaria também no corpo de Jesus, foi preservada da mancha do pecado original. Foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, repito esta palavra, nunca pecou. Dogma de fé anunciado pela Igreja no ano 1854. Portanto, Maria Imaculada Conceição. A Igreja proclamou no decorrer de 2000 anos de história 4 grandes verdades de fé a respeito de Maria. Maria, Mãe de Deus. Maria sempre Virgem. Imaculada Conceição e Maria elevada ao céu em corpo e alma. Portanto, hoje Nossa Senhora derrama a sua bênção sobre todos os seus filhos devotos e convida cada um de nós a louvar a Deus pelas maravilhas que Deus operou nela. A Europa inteira hoje está reunida ao redor do santuário de Lourdes, na França. Como nós aqui na América Latina temos Guadalupe, por exemplo, Nossa Senhora Padroeira de todos os países da América do Sul. Lá na Europa é Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes. E se caracteriza esse santuário pelas inúmeras conversões, pelas confissões que os padres não dão nem conta. É suficiente uma qualquer romaria, Padre Eduardo, chegar aí em Lourdes, que logo o sacerdote, que geralmente acompanha o grupo, logo é questionado, até na hora de se acomodar no hotel, quantos idiomas o senhor fala. E já é comunicado para o santuário para mostrar-se disponível ao atendimento das confissões. Mas as curas também físicas, ninguém, meus amigos, perde a sua viagem quando chega lá em Lourdes, diante de Nossa Senhora, que continua derramando as bênçãos que Deus lhe concede. Hoje nós, meus amigos, como filhos de Maria, queremos apresentar a Nossa Senhora a nossa vida em primeiro lugar, a vida consagrada da irmã Luísa nesta jornada tanto especial. Os nossos doentes, olha que Nossa Senhora segue o mesmo estilo da vida de seu filho Jesus. Se nós analisarmos os 4 evangelhos, estão registrados 36 milagres, 24 dos quais a vantagem de pessoas doentes. Outros 12, quando Jesus supera as forças da natureza, transforma a água em vinho, multiplica o pão e o peixe, acalma o vento, acalma o mar, caminha em cima das águas. Mas a grande preferência de Jesus foram sempre as pessoas doentes. E Nossa Senhora faz a mesma coisa. Quantos milagres que acontecem diariamente, né, para as pessoas menos favorecidas,
provada e com tanto sofrimento. Portanto, hoje nós queremos pedir a Nossa Senhora de olhar com muito carinho para todos os nossos doentes, as pessoas que talvez estão iniciando este dia nos hospitais ou nos asilos e não receberão nenhuma visita dos seus familiares. Pelo menos vai receber hoje o conforto da nossa oração. Logo mais à noite, às 20 horas, os senhores poderão assistir pelas imagens da rede século XXI a uma síntese de todas as 18 aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Gravamos ontem este programa muito belo para conhecer as várias mensagens de Maria. Vai ser transmitido hoje mesmo, às 20 horas, pela rede século XXI. Seja louvado Jesus Cristo.